É, Fala, bom, professor, João, boa noite. boa noite, João. Tudo bom? É Então vamos que iniciar aí nossa aula aí, né, de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Bom, na aula passada, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu estava falando sobre os equipamentos de climatização, né, os que a gente tem aí, né, o compacto, né, que é o self-contained, o rooftop, os mini splits e os centrais, né, que é o de água gelada e os multi-splits VRV ou VRF, né. Bom, falando sobre eles aí, né, eles individualmente, a gente tem aí os primeiros, né, que surgiram, os primeiros modelos de ar-condicionado, que foi o de janela, né, ele é uma unidade de pequena capacidade, como a própria a norma BNT classifica ela, né, ela comporta como unidade de tratamento de ar com serpentina de resfriamento e expansão direta, né, então, todas as unidades estão dentro de um único aparelho, né. Então tem o evaporador, né, feito do lado de dentro, compressor ali no meio, e o evaporador do lado de fora, um ao lado do outro, né? Então ele precisa de ser instalado na janela, pode ser tanto no próximo ao teto quanto no chão. No chão não é tão vantajoso porque ele consome mais energia, já que é para aproveitar melhor aquela dinâmica das diferenças de densidade do ar, né? Então o ar quente ele tende a subir e o ar frio desce. Então é melhor colocar ele em cima, né? Justamente porque você joga o ar já para baixo, induz já o ar, né? O ar já menos denso que é quente para cima, consegue captar, fazer ali a troca de ar, né? Então, de certa forma, ele até gasta menos energia se eu colocar ele no próximo ao teto do que no chão, né? E vai ter uma desvantagem, você vai ter que quebrar a parede, né? Você tem que fazer uma moldura para fazer esse encaixe do ar-condicionado. E uma outra também desvantagem é a questão do ruído, né? Visto que está no único aparelho, o barulho do compressor passa para, como diz, invade ali o ambiente, e além disso, a própria vibração também passa para a parede e também gera problema, né? Então, isso tem que ser evitado, né? Na verdade, isso é uma desvantagem. Só que é um aparelho bem barato, visto que hoje os splits estão muito mais em conta. Não sei que a pessoa faça questão mesmo desse ar-condicionado de janela. Bom, então, por ou exemplo, alguns eu prédios, né, preciso. professor? Oi? Tem prédio que não deixa não instalar sprint, não. Tem essa exigência, né? Não pode, por causa de unidade Estética? externa, Estética, é de estética. também, até estética, e também o prédio é tombado, né? Mas até um ar-condicionado de janela também tem que ter todo o cuidado. Você vai quebrar a parede, também vai ficar uma parte de fora. É. Aí talvez você tenha que fazer um sistema dotado também, com todo cuidado, né? Para adaptar, fazer um sistema de forma que você descaracterize o prédio o mínimo possível. O nosso prédio aqui, por exemplo, a gente trabalha, é um prédio que em Goiânia é tombado, né? Esse prédio aqui, nosso aqui, é o gente Palácio da Indústria, ele é um prédio tombado, o sistema aqui é dutado. Então é todo um cuidado ali, não pode ter nada exposto ali de ar-condicionado, então joga tudo no terraço, né? Então toda alteração aqui, os dutos, com todo, não é tão simples, né? Prédio tombado é muito difícil. Até que foi para adaptar um elevador também não foi fácil. Não foi simples também. Aí, por exemplo, aí lugar que precisa de um ambiente silencioso, então, por exemplo, dormitório, biblioteca, ser ar-condicionado já não vai ser vantajoso, porque vai ser que é trem barulhento e ruidoso, né? E que vibre bastante, né? Isso aí também não é bom. Bom, e o ar-condicionado autônomo, né? Que a gente tem aí de expansão direta, vai ser o split, né? Então agora vai estar dividido, né? Então, por exemplo, a condensadora junto com o compressor fica do lado de fora e o evaporador do lado de dentro, interligado pelos tubos. E aqui a gente vai ter essa split com o funcionamento do duplo ciclo. Ele tem um ciclo, o ciclo quente e o chamado ciclo frio. Bom, para quem não conhece aí do ciclo, né, pode pensar assim, vou colocar no ciclo frio, ele vai ter um sentido. Se eu colocar no ciclo quente, ele vai reverter o sentido. Bom, no compressor não tem como fazer isso, né? O compressor é sentido único. Então, o que vai garantir o ciclo quente e o ciclo frio é uma válvula,
que é instalada ali próximo ao compressor, que a gente chama de válvula reversora. Né? Então, por exemplo, quando a gente está no ciclo frio, né, então ele sai do compressor aqui, né, então ele entra aqui no compressor, sai com temperatura e pressão, aí ele passa aqui, ó, pela válvula reversora, que aí, né, ele sai do compressor e joga ele lá pro, vem aqui, passa e joga lá na condensadora. Então ele troca de calor, né, então ele troca de calor condensando, aí ele sai como líquido subresfriado. Então ele vai passar aqui agora para o filtro, né? Ele passa pelo filtro para proteger o elemento de expansão, né? Para evitar o entupimento do capilar, né? Principalmente ali sujeira, né? Aí ele passa por um outro filtro, né? Também passa por um outro filtro ali. Aqui tem a queda de pressão, que é o tubo capilar, ele funciona ali como dispositivo de expansão, né? Então ele já vai passar da linha de alta para a linha de baixa, passa por essa válvula de uma via, passa por um outro filtro e uma válvula de serviço, que é chegando então na unidade evaporadora, antes de passar pelo tubo de conexão aí, né, que é o caminho ali, né, da condensadora para evaporador. Isso aqui tudo está acontecendo dentro da unidade lá, da unidade externa, né. Aí aqui na evaporadora ele vai retirar o calor, né? Então onde vai fazer o ciclo de frio, né? Retira o calor e aquele frio que está contido do fluido passa para o ambiente, que é climatizando ele, né? Depois ele passa ali pelos tubos de conexão, né? Passa pelos tubos e entra lá na válvula, né? Então ele vai para a válvula, onde vai passar pela válvula reversora. A válvula reversora vai jogar ele aqui pro acumulador de líquido, né? Para justamente evitar ali o golpe de arite, né? Para não ter problema ali do compressor succionar líquido, né? Chega aqui, pronto, aí retoma todo o caminho. Já na parte do ciclo quente, a válvula reversora ela vai agora jogar para o lado esquerdo, né? Então, se para o ciclo frio jogou aqui para a direita, ele vai jogar aqui para a esquerda. Então, a válvula reversora joga para cá, ó. Então, ele inverte o sentido de fluxo. Então, agora ele vai jogar pela válvula aqui, da válvula passa pelo tubo de conexão e vai jogar na evaporadora. Só que agora a evaporadora aqui, ela vai funcionar como um condensador, né? Ou seja, agora ao invés dela, vamos dizer assim, pegar o ar quente e jogar o ar frio, por assim dizer, trocar o calor ali do fluido com ar, agora ele vai expulsar o calor. Então ele está ali com a temperatura baixa, ele expulsa o calor, porque já está quente, ele joga o calor para fora e resfria, né? Ou seja, ele vai condensar. Então, onde ele é um evaporador, funciona como um condensador. Passa pela tubulação, válvula de serviço. Lá o condensado agora segue o caminho inverso, agora ele vai aqui para cima, ó, pelo tubo capilar auxiliar. Então essa válvula ela é de uma via, né? Então ela não permite o fluxo para cá. Então desvia aqui o fluxo para esse capilar auxiliar, depois passa pelo outro, pelo capilar principal, onde vai fazer a expansão, né? Da expansão, aí agora ele vai absorver o calor, que agora ele vai justamente, né? Ele vai absorver o calor e vai evaporar. Aqui ele está como líquido e vai evaporar. Então, se aqui ele funcionou como condensador, aqui ele vai funcionar como evaporador. Então, ele vai evaporar e virar vapor, que vai passar justamente aqui, ó. Vai passar justamente, pelo acumulador de líquido, chegando ao compressor, fecha o ciclo. Então, esse aqui, o que faz essa diferenciação é justamente essa válvula reversora, que vai funcionar como um ciclo frio, um condicionador, ou como um aquecedor. Bom, então aqui ó, tem um ar-condicionado de janela, ó, então tem justamente aí os compressores aí, né, o acumulador de líquido. Tem um ar-condicionado de janela, os seus elementos. Ó. Vou pegar aqui um. Um áudio aqui. Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje um vídeo que apresenta o funcionamento básico de um condicionador de ar do tipo janela.
À direita, nós temos a unidade condensadora e à esquerda a unidade evaporadora. O elemento central, vocês podem verificar na imagem, que a gente está dando foco agora, temos o compressor. Nesse caso, ele é um compressor alternativo hermético, né? Esse equipamento ele trabalha com 10.000 BTUs por hora de capacidade de refrigeração com ciclo reverso. O ciclo reverso ele tem um mecanismo de funcionamento um pouquinho diferente do ciclo normal. Esse mecanismo de funcionamento ele difere no fato de você ter esse elemento apresentado na imagem, que é chamada válvula reversora. Essa válvula ela direciona o fluxo de fluido refrigerante de acordo com o método de funcionamento do equipamento. Se o equipamento está operando no ciclo frio, o fluido refrigerante, ao passar pelo compressor, ele é encaminhado até a válvula reversora, que direciona o fluido refrigerante até o condensador. O fluido entra na parte superior do equipamento e sai na parte inferior do condensador até chegar no tubo capilar, que é o equipamento aqui, o dispositivo que promove a expansão do fluido refrigerante. Depois de passar pelo tubo capilar, o fluido é encaminhado até o evaporador. Nesse caso, o evaporador é o elemento que fica na parte interna do ambiente, e ao retornar do evaporador, ele volta novamente até a nossa válvula reversora, e depois de passar pela válvula reversora, ele chega ao compressor. No caso desse mesmo equipamento operando no ciclo quente, no ciclo de aquecimento, o fluido refrigerante, ao invés de ser encaminhado até o condensador, ele vai ser encaminhado para o evaporador após passar pelo compressor. Nesse caso, o evaporador vai fará o papel de condensador e o condensador vai fazer o papel de evaporador. O processo de expansão ocorre da mesma forma, ele vai ser feito novamente pelo tubo capilar. A diferença é que o sentido de fluido refrigerante vai ser contrário. Para promover e acelerar o processo de troca térmica tanto no condensador quanto no evaporador, esse tipo de equipamento ele possui um chamado motoventilador, apresentado na imagem, que é o elemento que promove a aceleração do ar, né, a ventilação forçada nos dois trocadores de calor, de modo a ter um bom desempenho térmico. Bom, pessoal, já os sistemas centrais, né, ele vai, sistemas centrais, a gente chama também de multi-splits, né, geralmente você pode ligar uma condensadora com 4 evaporadoras, né, para realizar ali a climatização desses ambientes. Só que nesse tipo aí, você não consegue ter operação simultânea de aquecimento e de frio, né, não tem como, né. Mesmo se você né, fazendo ali a regulagem individual de temperatura, mas não tem como, por exemplo, você colocar 25 graus de condicionamento em um, né, de resfriamento em um, e o outro 25 graus de aquecimento, não tem jeito, né? Não tem como ter essa duplicidade ali de acionamento, né, de funcionamento nesse sistema. Bom, e uma evolução desse sistema é o Multisplit VRV ou VRF. Bom, se nesse a gente pode ligar uma condensadora e 4 evaporadores, no VRF a gente pode ligar uma única condensadora até 64 unidades internas. E ela também permite o controle individual e também uma operação diferente de ciclo frio e ciclo quente, dependendo do aparelho. Um você pode trabalhar, aí ele vai fazer a demanda, né? Por isso que ele é caro, ele parte ali os mais baratos, 60 mil, e vai para cima ali, muito mais caros, né? Bom, então, pessoal, aqui eles vão ter uma eletrônica extremamente embarcada ali, mais complexo. Então, vai ter ali uma placa que vai fazer toda a gestão, controle, porque é justamente o segredo dessa vazão de refrigerante variável. Então, ele vai conforme a demanda. Então, se aquele ar ali está precisando trabalhar mais, ele vai mandar mais fluxo de refrigerante para aquele aparelho. Se aquele outro está desligado, não tem necessidade de ter fluido circulando ali. Então, não vai ter fluido mandado para lá. Então, essa gestão, né, do fluido ali para gerar atingir as temperaturas conforme os aparelhos individuais é que vai fazer essa demanda. Por isso que a eficiência energética dele é muito maior do que um aparelho comum. Tanto que, por exemplo, o mesmo split high wall, ele simples, né, ele individual,
Ele vai ter um COP ali em torno de 4.80, 5.3. Já um mesmo Highwall ligado num VRF, ele vai ter ali uma eficiência de 7.8, 8.03, né? Então é uma eficiência muito alta, ele tem uma muito mais eficiente, só que está ligado dentro de VRF, por isso que justifica esses preços, né, mais altos do VRF. E hoje é uma demanda cada vez maior por pessoal aí especializado no VRF, principalmente aí uma boa manutenção, o cara que sabe ali ver uma placa, fazer uma boa inspeção visual, fazer uma boa análise ali, um serviço ali muito simples ali, ó, no VRF ali a pessoa pode cobrar seus R$ 3.000 fácil. Até porque, por exemplo, uma placa de VRF, se a pessoa quiser comprar, de 10 a 12 mil reais fácil aí. Uma placa aí de condensadora, de evaporadora é caríssimo. Então, se a pessoa souber fazer ali, fazer uma mão de obra bem feita ali, uma manutenção, ó, tem serviço aí. E a demanda desses aparelhos são cada vez maiores. Então, sem dúvida que vai ter uma hora ali procura por esse tipo de profissional aí, principalmente especializado no VRF. Bom, e eles também operam com compressor tecnologia inverter, né? Então, tem uma maior economia de energia já naturalmente. Tem o compressor deles é do tipo scroll, né? O caracol, né? Que é conectado no versor de frequência, que vai fazer justamente essa regulagem aí no giro, né? No funcionamento do compressor. Bom, e também, pessoal, eles fazem a variação de rotação do compressor em função da capacidade de função de frio, né? Já que ele ele faz a gestão da demanda, então ele vai saber onde vai precisar de mais ou menos para poder gerar ali o frio, ou o calor também, se a pessoa optar pelo ciclo frio. Você pode comandar de forma individual, né, pelos controles, então cada aparelho pode operar com a temperatura, ou você pode centralizar tudo também em um computador, né, em um software próprio ali, fazendo um comando de forma remota. Bom, e também, né, como qualquer outro tipo de aparelho, os multisplits também vai ter lá o seu manual, né, para correta instalação e manutenção, né, tudo isso para a gente atingir o chamado máximo de vida útil, né, você extrair o melhor da sua máquina, que ela trabalhe na melhor forma possível, gastando menos energia, né, tudo isso que a gente quer, né, eficiência energética, né, então, e outro também, pessoal, sistema central que tem uma elevada eficiência energética, só que pelo seu porte também para prédios ali, empreendimentos maiores, é o chiller, que a gente usa aí um sistema de água, já que é o sistema de chiller, vai ter uma casa de máquina, torre de resfriamento, aparelhos mais robustos e compressores com maior capacidade, né? Então, falando aí dos chillers, né? Então, ele precisa, então, são aparelhos maiores, mais robustos, né? Também são unidades de tratamento já cada uma controlada e operada independente das demais, né? Que é os fan coils e supridas com água gelada, que no caso aí vai ser o meu fluido de trabalho, né? Vai ser então minha água gelada, cujo resfriamento é feito por central frigorífica, por um ou mais grupos resfriadores de água. Então você vai ter os grupos resfriadores de água para deixar a água mais fria possível para poder esse frio ser distribuído nos mais diferentes ambientes aí que eu quero climatizar. E os chillers pode ter também um sistema de condensação à água. Então, esse sistema de condensação, vou precisar da torre de resfriamento, que já na condensação, o calor ali, né, o calor que veio do interior, precisa ser jogado para fora pelo condensador. Isso vai ser feito lá na torre de resfriamento, né? A torre de resfriamento, pessoal, nada mais é do que eu jogar água por cima, né? Eu posso fazer uma aspersão, se fosse um borrifamento dessa água para melhorar a troca de calor, eu jogo o ar por baixo. Aí esse ar quente esse ar ele vai pegar o calor da água, né? Vai absorver um pouco dessa água além do próprio calor. Então uma parte dessa água sai ali também na forma de umidade e a minha água então diminui sua temperatura.
Então ela diminui sua temperatura ali que eu quero justamente jogar esse calor para fora. Eu preciso também suprir a água, né? Porque já que um pouco dessa água sai pela umidade, eu preciso então ter o controle ali para não ficar sem abastecimento de água para fazer justamente as trocas de calor. Então essa distribuição da água desde o chiller até os fan coils, né, que é do chiller ali dentro da torre de resfriamento passando pelos fan coils, é um circuito fechado no sistema de bombeamento, né? Eu não vou utilizar compressor, já que é um fluido no estado líquido, eu preciso de bomba, né, um sistema de bombeamento. Então minha água gelada vai ser bombeada até os fan coils, que é justamente onde vai esses fan coils ali que vai pegar esse frio, né, e insuflar para onde eu quero climatizar o ambiente, né? Então, seja uma loja, um corredor, um banheiro, né? Supondo aí um shopping center, por exemplo. E essa água, então, vai ser aquecida, que ela vai pegar o calor do ambiente, aquece, ela vai retornar dos fan coils e vai ser resfriada lá no chiller. E nesse sistema aqui eu vou utilizar dutos, né? Então, também eu vou utilizar um sistema dutado aí, porém com características semelhantes, né, às evaporadoras dos mini splits, que a gente chama de fan colettes. Então, os fan colettes ficam dentro do ambiente condicionado. Então, os chillers vão ter um elevado desempenho térmico, uma eficiência muito grande, porém são caros, porque eu preciso investir justamente numa casa de máquinas, né, e torre de resfriamento. Os chillers, que são os trocadores de calor ali, né, são bem grandes. Então ele vai ser responsável ali por trocar o calor também ali, jogar essa água ali nos fancoletes, né? Jogar ali troca ali esse ar vai lá para os fancoletes, onde vai ter a refrigeração ali, a climatização do meio ambiente. Já um outro que eu tenho, pessoal, é o chiller de absorção. Ele também utiliza energia em forma de calor para produção de frio. Esse aqui ele vai utilizar dois fluidos, um a gente chama de absorvente, que a gente chama é o brometo de lítio, e a água que vai ser o absorvido. A gente tem aqui o esquema. Ele quase não é usado ali, pessoal. Então, mas como é que ele funciona mais ou menos? Então, a solução forte, né, que tem maior concentração de brometo de lítio, é succionada a partir do absorvedor e é bombeada até o gerador pela bomba de solução. Então ele recebe calor proveniente da água quente, né? Então minha água fica quente, ele recebe esse calor quando ele passa pelo trocador. E quando recebe o calor, essa solução forte, que ela tem concentração de água e brometo de lítio, ela libera ainda no gerador vapor de água a alta pressão. Então, esse vapor condensado no interior do condensador. Então, quando ele condensa, a água passa a ter sua pressão reduzida. Então, ela reduz sua temperatura de um tubo de pequeno diâmetro, como se fosse ali um dispositivo de expansão. Aí, no evaporador, a água em baixa temperatura absorve calor da água a ser utilizada no processo. Ela corre resfriada e bombeada aos resfriadores de ar. E essa água que passa pelo processo de evaporação, que atua como fluido refrigerante no ciclo de absorção, ele evapora e é continuamente absorvida pela solução contida no absorvedor. Solução essa que é bombeada pela bomba de sucção ao gerador. Então, pessoal, o problema desse equipamento ali, ó, ele é de baixa eficiência, se comparado ali ao ciclo de compressão tradicional que a gente tem. Só que ele é utilizado em que energia térmica está sendo desperdiçada. Então vão ser processos ali que eu vou ter uma geração de energia e essa energia, porventura, ela seria desperdiçada. Eu posso utilizar esse sistema aí, por exemplo, descarga de chaminé, rede de água quente, ao invés de jogar esse vapor na atmosfera, esse vapor pode ser útil para alguma coisa. Aí eu uso esse vapor para esse sistema aí, ó. Ou também aproveitar a energia solar como fonte de energia para aquecimento do gerador do sistema. Eu posso utilizar de certa forma ali, né, um subsistema, né, para fechar ali o meu circuito, né, reaproveitar tudo que é possível. Hoje as indústrias fazem isso, pessoal, reaproveita tudo quanto é possível, né? Então hoje nada se desperdiça ali, tudo pode ser reaproveitado se utilizar de alguma forma, principalmente como fonte de energia, que hoje o gargalo da indústria é energia, né? Então o que a gente puder reaproveitar daquilo que gera energia, daquilo que é útil para gerar energia, melhor ainda, né? Bom, pessoal, e todos esses tipos, né, de aparelho que a gente viu, ele vai ter ali sua eficiência, né? Bom, a eficiência no caso aqui no caso ali
sistema de refrigeração, o que que é? Ele é retirar a maior quantidade de calor por um menor trabalho possível, né? Por um menor trabalho de compressão possível, ou seja, eu retirar a maior quantidade de calor que eu puder, utilizando o menor trabalho de compressão. Isso justamente é eficiência energética. Então, eu gasto menos energia para retirar um calor ali de um ambiente, seja para a parte quente, para o ciclo quente ou para o ciclo frio, né? Se eu falar do ciclo frio, é o calor removido do ambiente, né? Já o do ciclo quente é o calor fornecido, né? Então, o que eu removo é justamente para esfriar e o que eu jogo ao ambiente é para eu esquentar o ambiente, por assim dizer. E no caso do COP, né, o coeficiente de performance, sempre num refrigerador aí, numa geladeira, num ar-condicionado, num sistema central, o COP é sempre maior do que 1, né? Já que ele inverte. Na máquina térmica, ele vai variar de 0 a 1, né? Ou seja, de 0 a 100%, já que a relação é o trabalho pelo calor que é fornecido, então tanto de calor que eu forneço à minha máquina, tanto que ela pode gerar de trabalho, já no ciclo frio é o inverso. É o tanto de calor que ele retira pelo trabalho que eu forneço, né? Então eu insiro o trabalho para poder retirar o calor, né? Já é o ciclo reverso. Então aqui o COP é sempre maior do que 1. Enquanto maior, né, quanto mais distante da unidade, melhor a eficiência do meu sistema. E o selo Procel aí, né, pessoal, por exemplo, que foi instituído pelo Inmetro, aquela selagem, né, do governo federal para determinar que aparelho é mais ou menos eficiente, né? Isso foi para todos os eletrodomésticos, eletrônicos e até automóveis também já tem esse selo, né? O selo do Inmetro aí, que é de eficiência energética, né? Onde vai variar do A, que é o mais eficiente, para o menos eficiente, né? Que é na etiqueta que a gente chama de Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Claro que a gente, né, mesmo a gente, o consumidor aí final, varejista simples, a gente também vai pensar na questão da eficiência energética no sentido assim, bom, eu quero um aparelho que me gaste o mínimo possível e dê eficiência, né? Então, isso vale até para um consumidor menor, pequeno individual como a gente, até consumidores maiores, no caso, aí as indústrias, né? Que, vamos dizer assim, necessita ali de utilizar a eficiência energética a todo momento, né? Bom, então, pessoal, o Inmetro vai ser responsável por essa etiquetagem, né? Então, aí, por exemplo, aqui a gente está vendo que a eficiência energética desse aparelho é de 3,03, ó. E ele está aqui, ó, classificado como B. Nesse caso aqui é um condicionador raio-alvo. Então, para cada categoria, eu vou ter ali os mais eficientes aos menos eficientes, né? Para cada tipo de aparelho, né? Então, condições. Então, o Inmetro faz ali a condição de funcionamento médio, como se fosse um consumidor comum, e fala, ó, esse aqui é mais eficiente, esse é menos eficiente. Bom, já, pessoal, a outra etiqueta que a gente tem é a eficiência energética do PBE Edifica, né? Relação com a área de edificações. Então, por exemplo, sistemas chiles, sistemas dotados, são projetos únicos. Então, não tem como, por exemplo, eu comparar um prédio com o outro para saber assim, qual que é mais ou menos eficiente. Depende das condições da construção, né? Então, para determinar se essa edificação é eficiente ou não, aí vai ter uma forma de se calcular e de se obter essa eficiência energética por esse meio dessa etiquetagem, que é o PBE Edifica, né? Que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, né? E essa etiqueta, pessoal, ela pode ser obtida para as edificações comerciais, as de serviços e públicas e as residenciais, né? E também pode ser das unidades habitacionais autônomas, né, casas ou apartamentos, as edificações multifamiliares e as áreas de uso comum. Então, por exemplo, num prédio, você pode fazer para o prédio todo, para os apartamentos individuais e também para as áreas comuns, né? E ela vai ter, pessoal, 3 níveis de eficiência. Então, ela vai analisar envoltório, ou seja, em volta do seu prédio ali, da sua edificação, vai olhar critérios como, por exemplo, absorção do calor, né? Então, se eu tenho ali obstáculos, né? Então, por exemplo, se eu tenho anteparos, né? Bloqueios, se eu tenho árvores, né? A árvore, o que que a árvore faz? Ela não absorve o calor não é o calor, ela absorve a energia, a luz solar para produzir seu alimento, né? Então, se ela absorve essa luz solar, essa luz que ia para o seu prédio, ela vai ser captada pelas plantas. Sombras, né? Região de sombreamento. Então, se eu tiver uma incidência de sombra grande,
muito bom, né? Outra coisa é sistema de iluminação. Então, por exemplo, você favorece, por exemplo, a iluminação natural da sua casa, né, ou da edificação, que onde você tem que ficar com o mínimo de tempo com a luz ligada. Opa, isso implica em menos energia que você vai consumir, porque a iluminação gera calor. Calor é carga térmica que precisa ser retirada do ambiente. Isso também leva em consideração na hora de gerar a etiquetagem de eficiência energética. E o sistema de ar-condicionado. Então, o sistema de ar-condicionado também se leva em consideração, né? Principalmente ali se eu preciso ficar com o meu ar-condicionado ligado o tempo inteiro para atingir o conforto térmico do pessoal. Então, ou seja, se eu estou gastando mais, se eu preciso ligar ele o menor tempo possível. Então, a etiqueta do PBE Edifica é justamente a sua casa tem ali uma certa, como se fala assim, é arejado, né? A gente fala aqui no Goiás. Ele é o arejado, porém ali você utiliza o mínimo possível do seu ar-condicionado. Por quê? Você vai utilizar o seu ar-condicionado no menor tempo possível. Então, o seu prédio, de certa forma, ao ser analisado nesses três critérios, é o quê? Bom, meu prédio ele é eficiente energeticamente, porque eu preciso de um mínimo possível ali do meu ar-condicionado ligado para atingir o meu conforto térmico, porque ele se encaixa nesses três critérios ali para. Então aqui, ó, eu tenho ali a etiquetagem, tá vendo? O PB edifica, ó. E ela vai ser feita por esse manual de aplicação, ó, que é o RTQC, ó, que é os requisitos técnicos da qualidade e identificações comerciais de serviços e públicas. Então ela é uma portaria do Inmetro, que é a número 372, 17 de setembro de 2010. Vai regulamentar esses requisitos. Então, de 2010, essa regulamentação teve as ratificações, né? Ou seja, alterações nos requisitos que foram publicadas em portarias complementares. Então, a gente tem a primeira, que foi a 17, foi 16 de janeiro de 2012, a 299, de 19 de junho de 2013, e a 126, de 19 de março de 2014. Então, como eu havia falado, esse manual de aplicação ele vai fornecer justamente, né, as partes para envoltório, iluminação e condicionamento de ar. Então, ele vai ter uma equação geral de classificação para poder avaliar se o seu prédio ele é eficiente energeticamente ou não. Então, tá aí, ó, se vocês quiserem depois dar uma olhada aí, pessoal, ó, ele é uma norma, né, para você, por exemplo, ter uma. E de certa forma, pessoal, é muito bom. Até hoje, né, nessa coisa ali de competitividade, a sua empresa ali, seja o seu comércio, sua indústria, até sua casa, por um lado é bom, ou seja, você está pensando no seu sistema de ar-condicionado além do simples cálculo de carga térmica, que é aquele calor que você precisa retirar para poder climatizar o ambiente. Se você fizer isso com o mínimo de carga térmica e você consegue atingir o seu conforto térmico ali, poxa, então realmente você pensou além, ou seja, você pensou com passos à frente para poder climatizar o seu ambiente de uma forma mais eficiente. Ou seja, eu tenho bons anteparos, eu deixo, vamos dizer assim, entrar só aquele tanto de sol necessário para poder iluminar naturalmente o meu ambiente, sem necessidade de eu ficar acionando muitas luzes. Boa parte dessa luz solar ou ela é absorvida por plantas ou sombreamento evita muito ali de entrada de sol, ou seja, eu tenho um prédio eficiente energeticamente. Então tá aqui, pessoal, todos, tá vendo, ó? A parte de envoltória, tá vendo? Pré-requisito específico, procedimento de cálculo, tá vendo? A transmitância é bem, ele dá uns cálculos bem complexos para poder justamente você atingir, ó, tá vendo? Janela de vidro, ele dá até exemplos aqui, ó. Ambiente, ó. Ambiente condicionado, ângulo de sombreamento, tá vendo? Essa parte de sombreamento, ó, para evitar justamente que o sol entre aqui, ó. Fator de correção, tá vendo, ó? Até a forma de se projetar, ó. Então, o que que é melhor? Eu fazer a minha varanda voltada mais para dentro ou mais para fora? Isso você vê, quem já teve a curiosidade de ver aí os prédios, né? Por que que essa sacada é mais para fora, mais para dentro? Justamente nessa questão de posicionamento e a melhora ali o aproveitamento de luz solar e também questão de carga térmica, né? Então, para ter a minha próprio prédio ser eficiente energeticamente. Tá vendo? O fator de sombra, proteção solar.
Tá vendo? Ó? Identificação, formato U, ó. Então formatos de... Então isso é... Claro, vai para o pessoal da arquitetura também, o pessoal da arquitetura ali que pensa. Pode falar, João. Ô, professor, a gente foi fazer um serviço hoje no hotel e pegou um lugar que tem o SAR já instalado. O cara tá tendo um problema, ele instalou agora há pouco. Provavelmente foi uma empresa grande de obra, não foi uma empresa de restauração. Influencia muito a distância do ar-condicionado da evaporadora do teto para ela, para poder a parte de cima ali. Influencia muito ou é só por questão da garantia? Porque geralmente Depende. pede 15 a 20 centímetros do teto para a evaporadora. É o high wall? Não, eu estou falando normal, split. Então, mas é o split, é porque tem o split high wall e o piso teto, né? Não, não normal. Raio eu tô por fora que é O raio. raio que ele tá falando. O high wall é aquele, o high wall é esse daqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o high wall é esse, ó. Isso mesmo. Esse Tá por aqui, né? fora. Sabia não. É porque é o seguinte, ó, o high wall, João, o captação do ar dele aqui é por cima. O ar quente vem aqui por cima, por isso que pede uma distância entre o evaporador e o teto. Porque se você não respeitar essa distância, fica difícil do ar ser captado, o ar quente ser captado ali, ó. Que ele é insuflado aqui, ele é captado aqui e insuflado aqui por baixo, né? Então ele vem aqui por cima, troca o calor aqui, né? E depois ele joga para baixo, né? O ventilador então induz esse movimento, né? Pega o ar quente por cima e pega o ar refrigerado e joga para baixo, né? O pisteto também tem isso, né? O Não, aí pisteto. o piso teto não tem, porque é o seguinte, ó, o piso teto, a captação do ar dele é, opa, deixa eu ver se eu, a captação do ar dele é por aqui por baixo, ó, tá vendo? Então o ar é capta aqui, então tanto faz você colocar ele no teto até no piso. Aí ele vai ser captado dessa forma. Aí capta aqui, né? Troca o calor e vem para cá. Ó. Então o ventilador ele vai. Aí você pode pôr no teto, não tem problema. É o high wall que vai ter essa encrenquinha na hora de instalar. Ele pede uma distância ali, dependendo do fabricante. Vai variar mesmo de 15 a 20 Não, centímetros ali. eu instalo no padrão, é porque a gente pegou um local que tá demais, instalaram muito perto, até para tirar a carenagem, tá horrível mesmo. Mas pode É, voltar ao então, assunto aí. então sem dúvida pode estar tá forçando o aparelho, não tá gerando bom ali, tá até gastando um pouco mais, né? Tá Com até certeza está. aqui, por exemplo, tem um high wall que está instalado desse jeito, assim, tá quase na verdade, tá quase uma distância de uma mão, assim, ó, uma espessura de um dedo, um pouquinho mais, assim, uns 2 dedos, assim, ó, quase nada de espaço. Infelizmente, a nossa área, o pessoal trabalha de toda forma. É Aí, complicado. rapaz, gasta que é uma beleza, viu? Gasta que com Ah, gosto. não é meu mesmo, ele pode gastar o que for, eu vou lá para ajeitar, eu ganho o dinheiro dele. Justamente, né? Pronto, Poxa, tá a sua mão de obra para isso aí mesmo, né? com certeza. Eu É o também pessoal. peguei eu peguei um ar-condicionado hoje, 18 mil BTU, vou fazer um orçamento. Instalação barata, novamente, a máquina com 30 dias de instalado, 18 mil BTU, uma ideia, inverter, dando erro de código de fluido refrigerante, dando erro. Tome erro, ela fez. Eu perguntei como foi o processo de instalação, ela falou o básico, ela conhecia ela com 15 dias, menos de 30 dias ele perdeu e ele começou a desligar. Ele começou a se desligar. A máquina tentando se proteger o compressor. E a mulher já está usando a máquina forçada há 1 ano. E Ei, não acionou o técnico que instalou com a garantia, porque pelo menos eu dou garantia da minha instalação. Ela não acionou o técnico e nem acionou a garantia da máquina. nossa, praticamente perdeu a marca. Aí, vamos ver, né? Eu vou lá tentar salvar e ganhar o dinheiro Vai dela. salvar, ó, mas tá bom, né? Serviço aí. É, pode continuar, professor, desculpa aí. Mas aí como é que era? Mas era instalação feita errada? Provavelmente instalação, está muito perto do teto também. E eu acho que ele vacilou nas Ah, franjas. A máquina de 18 mil BTU. E eu tenho quase certeza que ele vazou nas franjas. Não soube aí tá, apertar e vazou. O cara passou um aí mês ainda. perdeu o fluido. Perdeu fluido. Ela tá dando um código de perca de fluido. Ixi, Aí cobrar ali uma carga de gás e fazer as franjas de novo e ganhar o dinheiro.
Pronto, mas dá uma mãozinha de obra boa também, né? Com Então, certeza. O acesso é horrível. Fazer lá. acesso, refazer o isolamento também, tem que dar uma olhadinha. Isso mesmo. É, é, mas é isso aí, você vê, a instalação mesmo, se você faz a instalação certinha ali, ó, seguindo, pelo menos a risca ali, o manual ali, não tem erro. Aí se não segue, faz mais ou menos ali sem aquele mínimo padrão ali, você vai ter problema. Aí tá aí, ó, os ventiladores, vendo o sombreamento, ó, aí tem um sombreamento vertical, horizontal, ó, vazado, ó, tá vendo, ó, cobertura, parede, tá vendo os pré. Hoje um problema, por exemplo, que a gente tem, do ponto de vista de arquitetura, o que que é a cultura do brasileiro hoje, né? Vai falar, hoje o brasileiro venceu na vida, ele quer a casa quadrada. A casa quadrada para refrigeração é uma porcaria, porque você não tem justamente a parte né, quando você tem a água, quando você tem ali a cobertura, né, a telha com aquele formato caído, eu esqueço os termos técnicos, você faz aquela regiãozinha de sombreamento, ajuda muito na parte de refrigeração, de climatização. Se você faz aquela casa quadrada, o sol batendo direto ali, a não ser que você tenha uma boa cobertura vegetal, que a gente fala, né, para absorver luz ali, ó. Você vai ter uma casa quente, vai gastar uma energia danada, principalmente com ar-condicionado. Você vê, mas aquela casinha simples, é uma casa ali com, vamos supor, quase com a, vamos com as mesmas condições, ou até com uma área maior, tem uma eficiência energética muito maior, né? Ou seja, só pelo fato de ser aquela casa tradicional ali, ter principalmente materiais refratários, né? Que hoje os materiais, eles são praticamente material ali que absorve calor, para carga térmica, isso é horrível, né? E essas casas maiores e mais antigas ali, ó, um ar-condicionado menor supre muito bem do que você colocar uma casa quadrada menor, porém você vai gastar muito mais. O cara gosta de área envidraçada também, aí não protege ali, fica aquela, né, fica aquela casa aí apela para o chamado espelho d'água também, que aquilo vira uma estufa. Como diz o pessoal, aí eu já não é nada contra, mas é porque são coisas aí que brigar contra os números, né? Então, mas como diz, né, o cliente quer, hoje é sinônimo de status, né? A casa quadrada, né? Infelizmente é isso aí, né? Bom, pessoal, aí continuando aí, esse aí é o manualzinho, se vocês quiserem depois dar uma olhada aí, fique à vontade. Aí, pessoal, ele vai ter esses pré-requisitos, né? Então, para justamente ter o nível de eficiência A, né? Aí, depois, por exemplo, você faz os cálculos, o que que você vai fazer então? Você vai pegar ali, adequar os cálculos para a sua condição ali, para o seu prédio, para aquele que você está solicitando ali o certificado, manda ali o Inmetro vai analisar e vai classificar. O seu prédio ali, por exemplo, é nível eficiência A, é nível eficiência B. Aí você fala, beleza, tá aqui. Isso aí, pessoal, é bom principalmente para o pessoal da área de ar-condicionado também, engenharia civil, pessoal de arquitetura também. Tem aquele algo a mais, né? A pessoa que pensa um pouco além ali do estético, né? Vai além do estético, vai do funcional também. Então, tá vendo? Ó, RTQC também, ó, tabelas com espessuras mínimas para isolamento de tubulação, para sistema de aquecimento e refrigeração. Essas espessuras são baseadas apenas em considerações de eficiência energética. E os isolamentos adicionais são necessários relacionados a questões de segurança quanto à temperatura superficial da tubulação. Bom, e para a gente finalizar aí, pessoal, esse pré-requisito também deve ser atendido pelos sistemas que também têm o aquecimento. Então, não vale só para climatização, também vale para os aquecimentos. E o sistema de condicionamento de ar, pessoal, ele é dois modos distintos na RTQC, dependendo dos condicionadores, né? Se são avaliados pelo PBE Metro ou não. Os sistemas compostos por condicionadores de ar de janela e splits são classificados a partir do nível de eficiência.
Aí vai ter ali no próprio site do Inmetro, vai ter, né? Isso a gente está falando dos aparelhos individuais, onde o próprio Inmetro consegue ali estipular, né, se um é mais eficiente do que o outro, ou seja, ele tem parâmetros de comparação. E já esses ar-condicionados que não estão abrangidos por nenhuma norma de eficiência, né? Aí é pelo esse manualzinho do RTQC ali, aí já é, né, onde você submete para poder passar pela certificação ali de eficiência energética. E nesse caso aqui, ó, ele também permite classificações parciais. Então, por exemplo, você pode certificar só uma sala, né? Por isso está falando, num prédio você pode certificar ele todo ou só alguns apartamentos individuais ou as áreas comuns, né? Pode ser feito de, como diz, cômodo a cômodo. Só que aqui o requisito tem que ser uma área maior do que 500 metros quadrados, né? Aí tem que ser uma área pelo menos de 500 metros quadrados aí. Por isso tem que ser uma área, né, relativamente grande. E se minha carga térmica de pico de edificação for superior a 350 kW, que é 100 toneladas de refrigerante, o sistema tem que ser central, exceto se comprovado que os sistemas individuais apresentam menor custo. Outra coisa também, pessoal, esqueci de falar. A lei envoltória também está relacionado a materiais, né? Então, são materiais que têm que ser bons isolantes térmicos, né, naturais, onde eu não preciso, por exemplo, ter uma parede muito espessa, que a gente gasta demais, os rebocos, e principalmente pintura, né? Esse negócio da cor, então a gente sabe, por exemplo, que o branco, né, a cor branca, ela reflete o sol. Aí a cor, ela vai absorver aquela no espectro, né, e o preto a gente sabe que ela absorve tudo, né? Então aí também tem as formas de a gente fazer esse jogo de cor para o quê? Para fazer com que o meu prédio também absorva o mínimo possível de luz solar, que isso reflete em que? Menos carga térmica no meu sistema. Né? Só um adendo aí também sobre um dos itens da envoltória, né? Que até fala aqui também, ó, tá vendo? A parte da argamassa, tijolo, tá vendo? Ó, também tem o coeficiente de performance. Então, pessoal, é bem interessante aí. Para quem tem uma curiosidade aí, quiser depois dar uma olhada também, ó, orientação de fachada. Então, qual que é a fachada? Tá vendo? Tudo isso define, tá vendo? A fachada em planta, o fachada é fator de forma, isso para a parte principalmente de radiação, o fator solar. Pessoal, então ele é muito rico mesmo. Iluminação, ó, abertura, principalmente quando a gente utilizar envidraçada. Então é bastante rico mesmo aí, pessoal, esse material. Ó, parte também, ó, zoneamento bioclimático brasileiro, a sensação térmica, tá vendo? Muito quente para muito frio. Bom, enfim aí, pessoal. Então aí, pessoal, a gente tem os pré-requisitos, ó. Então, nas etiquetas, né? Então, por exemplo, no site do Inmetro, a gente encontra as tabelas com as classes de eficiência dos aparelhos individuais, né? Que é o janela e split. E também tem os não etiquetados, que é o sistema de ar-condicionado central. Não tem como o Inmetro falar se é mais ou menos eficiente, ele precisa de um parâmetro de comparação, parâmetro de uso, né? Até porque cada prédio é um, tem como você comparar. Condicionador já do tipo VRF, os resfriadores de litros, condensadores e as torres de arrefecimento, né? Até porque ainda mais se o VRF vai por demanda, né, pessoal? Então tem que ter um controle até melhor ainda, né? Então tem como você comparar um com o outro. Bom, e o RTQC, pessoal, ele vai especificar também uma série de itens do sistema de ar-condicionado que não é regulamentado. Então, é carga térmica, controle de temperatura por zonas, sistema de desligamento automático, isolamento de zonas, controle de dimensionamento do sistema de ventilação e o controle de dimensionamento dos sistemas hidráulicos e equipamentos de rejeição de calor. E o RACC, pessoal, ele que é o requisito de avaliação da conformidade para a eficiência energética de edificações, ele vai ser um complementar do RTQC que vai apresentar os procedimentos. Então é aqui que esse documento que você elabora aqui para poder fazer a submissão para avaliação, para justamente você fazer a submissão para etiquetagem do seu prédio, né?
E aqui vai ter nessa portaria, alguns aspectos aí pertinentes à avaliação. Então, ele vai avaliar mecanismos de avaliação da conformidade, os requisitos gerais. De certa forma, pessoal, é uma forma de validar suas contas, né? Então, você manda ali projeto, eles vão meio que assim, bom, ver se o cara ali não está tirando nenhum número do nada, né? Se ele realmente está baseando na norma, né? Se não tem nada ali fora, não é questão de mentira, né? Mas ver se as suas considerações estão corretas, né? Talvez se tiver uma não conformidade, eles vão apontar, ó, isso aqui é uma não conformidade, então reveja os seus cálculos, né? Que dê uma olhada nisso. Está fora de especificação, né? Ah, como é que é isso? Aí talvez tenha uma parte ali que eles não entenderam o seu cálculo, o seu raciocínio. Ah, o que que é isso daqui, né? É como se fosse um trabalho até de, vamos dizer, trabalho final de curso, né? Você atende ali ou não. Aí no final, se tá tudo certo, eles vão, ó, tá ok. Então, seu prédio ali é classificação nível B, por exemplo, dando ou pode ser nível A. Você fala, não, eu quero nível A. O que que eu preciso para ter nível A? Aí você, ó, reveja seus cálculos aí, o que que você pode fazer. Ah, vou colocar mais umas árvores, uns fatores de forma ali, uns anteparo, toldo, sei lá. Você pode pensar em algumas soluções ali para atingir uma etiquetagem nível A, até para você melhorar a sua eficiência energética do seu prédio, fazer seu prédio gastar menos energia ainda, né? Ok, pessoal? Então era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Tem dúvidas, questionamentos? Porque, professor, não entendi aí o que você falou. Não, se tem alguma dúvida, questionamento aí, isso aí que eu... Não, tudo certo. Eu sempre reviso a aula depois, sempre olho alguma coisa. Quando tenho dúvida, eu volto à aula e fico ali revisando. Tudo tranquilo. Tudo na paz. Por Beleza, mim aqui, tudo ok. então, beleza, pessoal. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, só me procurar. Vou desejar a todos uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima Uma segunda boa aí. semana para o senhor também, professor. Que Deus lhe abençoe, Também, viu? pessoal. Amém. Vocês todos aí. Tchau. Tchau.